Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Na verdade, esse vídeo é uma promessa que eu fiz, né? Eu falei para Deus que quando eu estivesse melhor das crises de ansiedade, eu iria fazer esse vídeo para trazer um pouco de esperança, para trazer um pouco de alívio, né? E para ajudar as pessoas que passam por isso, porque eu lembro que quando eu passava pelas crises, eu procurava vídeos, procurava pessoas que falassem da sua experiência para eu, sabe, gerar uma esperança no coração de que aquilo iria passar. E eu vi muitos vídeos que me inspiraram, que me ajudaram. Então eu resolvi fazer esse vídeo contando um pouco da minha história, né? Bom, olhando para trás, eu percebo que eu já vinha dando indícios de que algo não ia bem comigo, sabe, com a minha saúde mental, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de trabalhar, que gostava de fazer as coisas, que gostava de estar ativa, sabe? E do nada eu comecei a não querer mais trabalhar, a não querer mais fazer as coisas que eu gostava. Eu não parei de trabalhar, mas assim, eu ia trabalhar e sentia aquele peso, sabe? Aquele cansaço excessivo. Na minha folga eu queria somente estar dormindo, sabe? É, eu queria. Não queria mais ali estar perto de pessoas, eu comecei a não querer estar perto de pessoas, até mesmo da minha família, mãe, sabe? Eu comecei a me isolar, comecei a querer ficar trancada dentro de casa, sabe? Comecei a não fazer mais, sabe? Assim, minha vida era trabalho e na minha folga tá trancada dentro de casa, sabe? Era isso, resumindo, era isso. Até que eu comecei, até que eu fiquei grávida da minha segunda filha, foi quando eu estava dentro do trem e começou a me dar uma falta de ar, assim, terrível, parecia que eu ia morrer sem ar. Um medo, uma angústia, um desespero, sabe? Aí eu desci na primeira estação, sabe, que tinha, não era nem a estação que eu ia descer, eu desci porque eu não tava aguentando ficar dentro do trem, me dava uma inquietação. Sabe, pra mim a inquietação era o pior dos sintomas. Essa inquietação eu não conseguia nem ficar parada e nem andando, me dava um desespero, sabe, uma vontade de sair correndo sem rumo, sabe? É algo realmente assim surreal, assim, até difícil de descrever, porque só quem sente mesmo pra entender, sabe? Para entender o que eu tava sentindo, né? Então começou ali. Até então eu não sabia que era crise de ansiedade, não tinha ideia, não fui ao médico falar, nem falei pro meu médico do pré-natal, porque eu não entendia. Sabe, achava, sei lá, normal, ou eu tava surtando, alguma coisa assim. Aí, isso aconteceu várias vezes. Várias vezes o pessoal que trabalhava no trem ligou pro meu marido, que trabalha na estação, sabe? Que eu descia na estação e eu começava a chorar, começava a ficar desesperada porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eles ligavam pro meu marido tinha que sair do trabalho para me acudir, me levar para casa. E assim, foram momentos muito difíceis, muito mesmo. Dou graças a Deus que meu marido esteve do meu lado todo momento, né? Então, assim, só que eu não procurei um médico, porque eu não entendia que era ansiedade. Só que eu tomava Dramin pra me ajudar com os enjoos, porque essa gravidez, eu passei a gravidez inteira muito enjoada. A única coisa que eu conseguia comer era alface e banana. Juro pra vocês, assim, foi uma gravidez muito difícil. E então, eu percebi que quando eu tomava Dramin, me dava sono, eu dormia, e quando eu dormia, eu não tava mais com aquela sensação de inquietação, sabe? Que pra mim era horrível aquela sensação. Então, assim, eu comecei a tomar mais Dramin, sabe? Comecei a exagerar muito no Dramin. E comecei a querer dormir muito, né? Pra mim não sentir aquela sensação. Até que o médico pegou, me afastou, porque meu neném tava querendo nascer antes do tempo, né? E eles foram me afastaram. No tempo que eu fiquei em casa, eu não senti nada, né? No dia que eu fui ter minha filha, eu tive muito medo de ter uma crise, de sentir aquela inquietação de novo, aquela angústia, aquele nó na garganta, aquela falta de ar. Mas eu não senti nada, foi bem tranquilo. E durante a minha licença maternidade foi tranquilo. Mas quando eu voltei a trabalhar novamente, aquela sensação voltou novamente. Eu comecei a não querer dormir, eu não conseguia dormir, eu deitava na cama e não dormia, então eu passava noites em claro. Eu comecei a não comer, comecei a emagrecer muito, eu não sentia fome, eu não sentia vontade de comer. Eu só queria ficar dentro de casa, eu ia trabalhar forçada, porque eu tinha aquele peso, aquela angústia, me dava falta de ar muitas vezes, então eu queria muito ficar dentro de casa trancada, porque às vezes dentro de casa eu não ia sentir aquela sensação, sabe? Então eu comecei a sentir tudo aquilo novamente.
Até que um dia eu tava muito mal, sem conseguir dormir, eu fui trabalhar virada, e eu tava muito mal mesmo, e a minha colega, eu comentei com a minha colega o que tava acontecendo, e ela falou assim, Bruna, você tá com crise de ansiedade. E eu nem sabia o que era isso. Ela falou assim, vou marcar um psiquiatra pra você. A gente entrou lá no site do Doutor Consulta e marcamos um psiquiatra pro mesmo dia. Sei que eu saí do trabalho e corri lá, tava desesperada pra querer me livrar daquela situação, sabe, daquilo que eu tava sentindo. Então, eu passei no psiquiatra, né? Aí o psiquiatra olhou pra mim e falou assim: Olha, eu não sei se isso é algo momentâneo ou se você vai ter essa ansiedade pro resto da sua vida. Então, a princípio, eu vou receitar o alprazolam pra você e você vai tomar sempre que você estiver ansiosa. Foi isso que ele me falou. Eu saí do consultório correndo e fui comprar um alprazolam, né? Gente, eu cheguei no meu trabalho e fui tomar o primeiro alprazolam. Ainda bem que eu tomei só no trabalho, porque assim, eu tomei e eu capotei. Dormi em cima da mesa lá do trabalho, sentei e dormi. Porque me deu muito sono, né? Depois de um tempo eu acordei e realmente eu estava mais calma. Mas logo depois de um tempo vinha a angústia de novo, vinha a falta de ar, chegava em casa e não conseguia dormir nem comer. Então eu comecei a tomar bastante o alprazolam, porque ele falou pra mim que era sempre que eu estivesse ansiosa, eu estava ansiosa todo momento, né? Ele não me explicou nada assim. Então eu fiquei tomando direto. Eu percebia que não estava me ajudando, eu não estava melhorando. Eu estava do mesmo jeito, sem comer, sem dormir, com a falta de ar que vinha, tava dentro do trem, dava aquele desespero. Aí eu falei assim, vou marcar outro médico. Consegui marcar outro médico, passei com outro médico. E esse me explicou direitinho. E ele falou, Bruna, esse alprazolam, ele não trata a sua ansiedade, tá? Você tem que tomar ele só quando você estiver em crise de pânico, uma crise muito séria. Ai, preciso me acalmar, toma. Às vezes não consegue dormir, vai lá, toma. Mas não é uma medicação para você tomar direto, porque você vai ficar dependente dele. E realmente, eu percebi que eu tava criando uma dependência, tanto emocional, quanto o meu corpo também tava, sabe, dependente daquele remédio. Tipo assim, eu saía de casa, eu não podia sair sem ele, porque senão tinha uma crise, com medo de ter uma crise, entende? Tipo assim, eu ficava com medo de ter uma crise e não ter o remédio para me ajudar durante a crise. Então assim, eu comecei a ter essa dependência do remédio, sabe? E ele me explicou. Aí ele também falou assim, olha, eu vou te passar o fluoxetina, porque ele vai tratar a sua ansiedade, ele vai te ajudar. Ele explicou que os 15 primeiros dias seriam difíceis, né? Geralmente os sintomas pioram nos 15 primeiros dias, que era para mim ser forte, que não era para mim parar a medicação. E ele foi bem sincero, né? E ele passou um Fenergan para me ajudar a dormir, para mim não ficar tomando direto alprazolam, né? E foi assim, eu vou resumir bem a história aqui para vocês. Comecei a fazer o tratamento com a fluoxetina e com o alprazolam. Graças a Deus eu me dei bem, tá? Melhorei muito. Assim, os 15 primeiros dias foi muito difícil. Minha vontade era jogar o remédio no mato, porque piorou muito a minha ansiedade. Mas depois do 17º, 18º dia, eu comecei a perceber a melhora, né? E eu comecei a melhorar, a ter vontade, sabe, de fazer as coisas, ter ânimo novamente. E tem uma coisa muito importante nisso, assim, nesses momentos, que foram o apoio da minha família, né? Da minha mãe, do meu marido, de pastores, amigos que foram na minha casa, que oravam junto comigo, estavam ali me fortalecendo. Eu fiquei o tempo todo orando, pedindo para Deus me ajudar a sair daquela situação. Mas eu também entendo, assim, que quando a gente vive só para trabalhar e a gente não cuida de nós, não cuida da nossa saúde, não cuida da nossa saúde mental, a gente esquece de Deus, a gente esquece Foi o meu caso, tá? Não tô falando que é o caso de ninguém. Tô no meu caso. Eu vivia só para trabalhar, então eu comecei a ficar doente mentalmente, sabe? Uma hora isso ia acabar acontecendo mesmo. E quando eu passei por essa situação, eu falei que eu iria melhorar, né? E então, conforme eu fui melhorando com a fluoxetina, fui voltando ao normal. Só que eu, ao invés de começar a pensar mais em mim, ficar mais com a minha família, começar a me dedicar mais à igreja, às coisas do meu pai, às coisas de Deus. Não, eu voltei tudo aquela vida normal quando eu melhorei. De viver só pro trabalho, viver só trabalhando, sabe? Na minha folga, trancada dentro de casa. Comecei a não querer ver gente novamente, comecei a me isolar totalmente das pessoas, comecei a não querer sair, não querer fazer as coisas. Sabe, aquele tristeza, aquela coisa, sabe? Foi voltando, né? Não cuidar da alimentação, não fazer um exercício físico, não ia pra igreja porque minha vida era trabalho, né? Eu sempre há muitos anos que eu gerenciava a loja, então eu sempre tive esse cargo de liderança que exige muitas horas de trabalho, exige muita
muita dedicação ali, né? Então eu vivia pro trabalho, né? Então eu fiz o tratamento por alguns meses, o médico me liberou quando eu fiquei melhor e eu voltei para essa vida novamente de só trabalhar, né? E depois de algum tempo as crises voltaram novamente. Dessa vez veio muito forte, que eu achei que eu não iria conseguir sair daquela situação. Foi algo bem difícil mesmo. E dessa vez eu pensei em tirar minha vida, porque foi algo surreal, né? Na véspera de Natal, tem uns 2 anos isso mais ou menos. Só agora que eu tô pronta assim para falar sobre esse assunto, porque me gerava gatilhos, né? Então eu tinha muito medo de falar e voltar a ter as crises de ansiedade novamente. Então eu fiquei um bom tempo sem falar sobre esse assunto e agora que eu tô voltando a falar um pouco. Se eu não me engano, tem uns 2, 3 anos. E foi numa véspera de Natal que comecei a sentir uma falta de ar novamente, aquela angústia, aquele peso, aquele nó na garganta, aquele medo, aquela coisa terrível. E voltou, né? Até hoje eu não sei se eu tava com Covid, porque eu tava com uma gripe muito forte, então eu comecei a ter falta de ar. Não sei se era Covid ou se era o que que era, porque eu não cheguei a fazer exame, porque eu até cheguei aí no hospital, mas, gente, tava muito cheio, muito lotado, assim. Eram muitas pessoas no chão esperando atendimento nas cadeiras, e eu com aquela inquietação, eu não ia conseguir esperar. Sabe, só de olhar aquelas pessoas já me dava um desespero terrível, saí correndo de lá e voltei pra casa. Então, até hoje eu não sei. Eu sei que a partir dali começou a piorar, a ansiedade voltou e foi muito pior, sabe? Então, dessa vez eu fiquei 30 dias direto, sem conseguir comer. Assim, quando eu tava fraca, eu ia e empurrava alguma coisa pra comer, mas logo eu colocava pra fora. Foram 30 dias sem conseguir dormir, mesmo com medicação, né? Porque daí eu fui no médico, ele passou novamente alprazolam e fluoxetina. Como já tinha dado certo pra mim da outra vez, ele entrou com a mesma medicação, né? Então, mesmo com o alprazolam, eu não dormia, assim, eu encostava coisa de 1 hora, daqui a pouco eu tava acordada novamente, então eu comecei a sofrer muito com isso. Eu ia trabalhar, assim, cansada, acabada, porque eu sem dormir, sem comer, fraca, né? Comecei a sentir aquela angústia de novo, aquele chororô de novo, chorava sem motivo, chorava mesmo, e nada me alegrava, assim, nem tá perto, nem ficar perto das minhas filhas me alegrava, nem, sabe assim, era uma tristeza tão grande que eu só sentia medo. Eu comecei a não ter, olha como a nossa mente é. Eu comecei a ter medo de não dormir. Olha isso. E eu não dormia com medo de não dormir. Comecei a ter medo de tudo, medo de ficar em casa. Eu tinha medo de ficar em casa, medo de ir pra rua, medo de tudo, assim, nenhum lugar tava bom pra mim. Tudo eu tava com medo. Tudo eu tinha aquela angústia, aquela tristeza, tudo pensei em tirar minha vida várias vezes. E, sabe, foi algo muito difícil pra mim passar por isso. Fiz o tratamento certinho como o médico mandou. Gente, tem uma coisa importante ressaltar aqui é que quando você faz um tratamento, se você ficar falando assim, ah, não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Eu confiei no que o médico me falou, tomei a medicação e toda vez que eu tomava eu falava assim, Deus, por favor, que essa medicação venha me fazer bem, que eu venha ser curada, que eu venha ficar livre da ansiedade, porque o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. Eu não aceito ficar sofrendo dessa forma. Eu não aceito ficar sem comer, eu não aceito ficar sem dormir, eu não aceito não ter alegria, porque o Senhor é a minha alegria. Então, assim, eu tomava medicação e eu profetizava que eu ia ficar bem com aquela medicação, porque não tem vergonha nenhuma você tomar medicação, você procurar um psicólogo, um psiquiatra, até porque, assim, Deus deu sabedoria aos médicos para nos ajudar. Então, assim, é muito importante. Se todos nós fizéssemos terapia, a gente não ia ter tanta gente surtando no mundo, sabe? Todos nós temos sim que fazer uma terapia, que passar no psicólogo, no psiquiatra, se passar medicação, confiar que aquela medicação vai te fazer bem, né? No meu caso, eu fiz tratamento novamente por um tempo e eu melhorei, mas tem gente, eu conheço gente da minha família mesmo, que toma medicação ainda e não tem vergonha, e não há vergonha em tomar medicação. O importante é a gente estar bem, a gente estar feliz, sabe? E eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco da minha história. Hoje eu não tive mais crises, graças a Deus, tá, gente? Eu orei muito, fizemos campanha aqui em casa, eu tive muitos amigos, pastores que oraram junto comigo. A minha família foi primordial nisso, minha mãe, meu marido me ajudaram muito com isso, ficaram do meu lado o tempo todo. Então, assim, eu não, depois do meu tratamento que eu encerrei, né? Fui tirando fluoxetina aos poucos e encerrei meu tratamento. Hoje eu não tomo nenhuma medicação, nem pra dormir, nem nada. Mas assim, não é vergonha nenhuma tomar medicação.
E eu sou muito feliz de não ter que tomar medicação para sempre, porque assim, eu não queria ter essa dependência, né? Então eu louvo ao nome do Senhor que eu consegui me livrar da medicação. Mas hoje eu tenho outro estilo de vida. Eu larguei a minha área de gerente, né? Hoje eu não sou gerente, hoje eu trabalho em casa, home office, cuido das minhas filhas. Hoje eu tenho mais tempo para mim. Eu não trabalho final de semana, então eu aproveito, eu saio, eu me divirto. Eu não fico mais trancada, eu vou à igreja, eu tenho contato com outras pessoas. Eu tô o tempo todo orando, sabe? Pedindo para Deus não permitir me dar saúde física e mental, tanto para mim quanto para minha família, né? Então, assim, eu sou muito grata porque Deus ele me tirou do fundo do poço. Só eu sei de onde Deus me tirou, sabe? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero dizer para vocês que Deus ele tá no controle de tudo, que é só uma fase que vai passar. Se o médico passou um tratamento para você, faça e acredite que você vai ficar bem com essa medicação. Essa que eu falei que eu tomei, eu não tô receitando para ninguém, se era o meu caso. Cada pessoa tem que ser avaliada por um médico, só o médico para saber qual que é a medicação mais adequada, tá bom? Tem pessoas que têm que tomar medicação pro resto da vida? Tem. E se tiver que tomar, amém. Mas o importante é a gente estar bem, a gente estar feliz, sabe? Se você tem alguém da sua família que tem crise de ansiedade, algum jovem, não fala que é preguiça, não fala que é frescura, não fica apontando, sabe? Muitas dessas pessoas se suicidam porque não tem o apoio da família, não tem alguém ali para ajudar, para cuidar, somente pessoas para apontar. Então, assim, se não fosse minha família, talvez eu tivesse tirado a minha vida, porque eu só pensava nisso, de acabar com aquela dor e querer tirar, sabe? É por isso que eu não entendo quando jovens chegam em mim e falam assim, Bruna, eu tô passando por ansiedade, eu corto meus pulsos e meus pais acham que é frescura. Como é que você vê um jovem cortando um pulso e você vem falar que é frescura? Sabe? Eu sei que quem não passou por isso não entende, mas é muita falta de amor ao próximo achar que isso é uma frescura, que isso é preguiça. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu gostava de trabalhar. Sabe, meu marido em nenhum momento falou assim, nossa, você tá com preguiça. Não, gente, porque é algo tão assim, que eu só queria estar na cama, um sono excessivo. Cada pessoa tem uma manifestação diferente. Eu já escuto gente que não conseguia dormir de jeito nenhum. Sabe, o meu no começo foi o sono excessivo e depois não tive sono nenhum. Fiquei sem dormir por dias. Então, assim, cada pessoa se manifesta de uma forma. Então, assim, nós não devemos julgar, nós devemos apoiar, nós devemos estar ali. Nós, como família, como pessoas de Deus, nós devemos estar do lado. E não importa a religião, não importa, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, assim, vamos nos ajudar, vamos cuidar um dos outros. Mas nós também devemos fazer nossa parte. Hoje, eu cuido da minha alimentação. Hoje eu faço exercício físico, eu faço academia, eu perdi 14 quilos, depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Perdi peso. Hoje eu não tomava nem água, viu, gente? Hoje eu cuido de tomar água, de cuidar da minha mente, de estar mais perto de Deus, sabe? Assim, nós passamos tantas coisas nas nossas vidas que a gente fica acumulando lixo na nossa mente, sabe? Então todo dia eu falo para Deus assim, Senhor, me limpa a minha mente, me ajude a perdoar, me ajude a lidar melhor com os problemas. Jesus fala assim que nós devemos lançar sobre ele a ansiedade porque ele tem cuidado de nós. E o Senhor, ele tem cuidado de nós, sabe? Geralmente quando eu vejo que eu tô querendo ficar ansiosa por algum motivo, eu já paro e já começo a orar e falar para Deus tirar aquele sentimento, porque eu não quero. Eu falei para Deus que eu nunca mais quero voltar a ter uma crise de pânico novamente, porque era algo horrível, né? Então, assim, mas eu sempre oro, peço para Deus me ajudar. E esse vídeo é uma forma de conscientizar as pessoas a querer ajudar ao próximo, sabe? A querer estar perto. Assim, é muito triste quando os jovens falam comigo que não tem o apoio da família, porque é primordial, sabe? Talvez se todos se ajudassem, a gente não teria tanto suicídio, sabe? E é isso, sabe? Eu quis contar um pouco da minha história. Não tô receitando medicamento nenhum, tá, gente? Passem no médico, ver qual que é. Se é necessário, às vezes tem casos que nem é necessário tomar medicação, tá bom? E esse vídeo é só pra ajudar, né? E eu quero dizer que vai passar, tá bom? É só uma fase. E peço para se inscrever aqui no canal. Logo eu vou fazer um vídeo falando somente sobre as medicações, que é o fluoxetina e o alprazolam mais detalhadamente, tá? Vou falar outros conteúdos, vou abrir outros conteúdos também. Mas eu quero agradecer, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigada e tchau.